Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para darmos sequência a essa série de vídeos, de perguntas que foram feitas por um amigo, irmão em Cristo de Portugal, e as respostas que nós estamos dando aqui em conjunto com o nosso irmão em Cristo JC, ex-pastor que hoje trabalha no setor financeiro e tem colaborado conosco, e em breve também estaremos colocando aqui questões financeiras em relação à cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. E ele faz várias perguntas. Você que está acompanhando aí a sequência dos vídeos, você está dentro do assunto. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive dentro da instituição por mais de 30 anos, Instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, agora a resposta é manifestação de demônios. No Evangelho de São Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14, é relatado o que é de fato e em verdade uma possessão demoníaca. No versículo 2, veja que assim que o nosso Senhor Jesus Cristo saiu do barco, o espírito demoníaco presente no corpo daquela pessoa correu de imediato à presença do Senhor e, diante de sua presença, o adorou. No versículo 8, relata que Jesus ordenava que o espírito demoníaco saísse desse homem. Constatamos também que Jesus permitiu que até que a legião de demônios presente naquele homem fosse lançada numa vara de porcos, ao invés de os expulsar daquela província. Disse o nosso Senhor Jesus Cristo que em seu nome expulsaram demônios e que o que é uma realidade bíblica e uma das obrigações de um ministro de Deus. Mas Jesus não pediu, não orou para que o demônio manifestasse. Antes, pelo contrário, a sua presença ela conduziu aquela legião de demônios a si, para que o reconhecesse como filho do Deus Altíssimo. Se a igreja é local consagrado a Deus, se o pastor, obreiro, bispo são moradas do Espírito Santo, coisa que não questiono, pois é o coração de cada um, a sua comunhão com Deus que determina essa condição, pergunto, necessita um demônio, ou seja, necessita um demônio que um pastor, obreiro ou bispo mande manifestar, ou a simples unção do Espírito Santo obrigaria a que essa manifestação fosse ato espontâneo da presença de Deus? Então aqui se coloca essa questão. Se no caso ali de Jesus e no caso dos apóstolos também, só a presença deles, as pessoas quando tinham espíritos imundos já manifestavam. Não havia necessidade de orar, mandar manifestar. Não era isso que se fazia. Bom, não é majoritariamente no altar, local sagrado de sacrifício, que a pessoa, entre aspas, manifestada, elevada, para que o espírito que, entre aspas, incorporou, seja, entre aspas, entrevistado, apenas na função de imitador?
de subterfúgio psicológico para limitar a educação espontânea dos presentes, assim sendo, a única utilidade que vislumbro na exploração desse ato é o intimidatório e não o que o nosso Senhor Jesus Cristo certamente desejaria. A prática recorrente da Igreja Universal adultera, para benefícios próprios, uma das mais sublimes autoridades que Jesus Cristo nos deixou, que é, em seu nome, expulsar demônios. Sem mencionar o fato de que essas ditas, entre aspas, entrevistas, são amplamente exploradas no ponto de vista do exibicionismo e não tem um mínimo de rigor em defesa daquele que, infortúnio, se encontra possesso com tal presença maligna. Também convém mencionar que Jesus Cristo expulsou uma legião de demônios, ordenando que esses saíssem do corpo daquele homem e o livrasse assim dessa possessão. Convém então perguntar por que determinadas pessoas, semana após semana, dia após dia, continuam lutando pela sua libertação, visto que a cada, entre aspas, oração forte, continuam manifestando. O porquê de não estarem libertas? Na explicação recorrente da igreja, a culpa é apenas e só da pessoa que manifesta. No ponto de vista da igreja, esse membro tem de estar errado com Deus para que isso aconteça. Infelizmente, não existe a retrospectiva pessoal de seu pastor ou bispo, reconhecendo a sua incapacidade, não só para expulsar demônios, mas como também ensiná-lo na prática da fé, de forma a que a bênção recaia sobre aqueles que ouvem os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. O demônio, ele não obedece ao homem, ele apenas obedece ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E só em seu nome se expulsam demônios. Sobre a questão do dízimo, ele é instaurado por Deus para o mantimento da obra de Deus. Ele compreende o sustento do local de culto, bem como o sustento da obra social da mesma. Diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. No meu entender, o dízimo, ele não é um pagamento. O dízimo, ele é um relacionamento, ou melhor dizendo, ele é um reconhecimento a Deus das condições que ele nos dá para, dia a dia, superarmos as nossas lutas e dificuldades. É ação justa para que a casa de Deus tenha a condição de poder ter as suas portas abertas, para que, dessa forma, possa auxiliar outras vidas a apregoar-lhes igualmente as boas novas do Senhor. Não esquecendo que tanto o dízimo como as ofertas são condições voluntárias de cada um, enquanto o milagre é a consequência natural da nossa fé. A salvação, ela é a
irremediável consequência dos nossos atos. Logo, não posso de forma alguma associar o dízimo com o agradecimento de salvação, pois esse galardão, ele pertence aos limpos e justos de coração e que tenham no nosso Senhor Jesus Cristo o único Senhor e Salvador pessoal de sua alma. Sobre a questão que coloca sobre o que fazer, a minha única preocupação apenas se centra no seguinte: a vossa comunhão com Deus. Esse relacionamento, ele não pode ser prejudicado baixo nenhuma circunstância, e muito menos por atos irresponsáveis dos homens. Como relata na sua carta, sua esposa se sente leve como uma pluma, porque o seu coração é morada permanente do Espírito Santo. Essa presença é alcançada porque as vossas vidas estão nas mãos de Deus, e pelo qual eu dou glória a Deus. Sobre as vossas ofertas e dízimos, creio que deve, caso o sinta no seu coração, doá-los onde veja que, em fato e verdade, o vosso suor, as vossas lágrimas, sejam aplicados para a divulgação pura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não me compete a mim julgar os atos, nem as práticas cometidas pela cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, mas, como ministro da palavra, assim ungido para tão sublime missão, é-me exigido alertar aqueles que, por desconhecimento, por submissão, por comodismo, por medo, ou até por irresponsabilidade, os praticam. A unção que Deus nos concedeu, ela nos obriga a exortá-los sobre o que está certo e o que está errado. São inúmeros aqueles que sofrem as consequências dos atos praticados dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. São muitas as almas que, sofridas, abandonam a sua fé, negam até o Senhor Jesus. E são esses, e por eles, aqueles que, escandalizados, que aqui estamos de coração aberto para ensinar, educar, exortar, amar e abençoar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus invada o seu coração e seja você uma bênção em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe sempre vosso servo JC. Lembrando que o JC é um amigo, um irmão que trabalha no setor financeiro, um ex-pastor, e está colaborando conosco. Inclusive, estamos preparando documentos e relatos. Em breve ele vai gravar um vídeo também comigo. Em relação, que não está aqui, em relação à maçonaria e também aos Illuminatis, eu nunca vi o Bispo Macedo dizendo ser maçom. Eu nunca ouvi ele dizendo ser Illuminati. Porém, as práticas sugerem que tenha algum relacionamento com a maçonaria, embora não possa afirmar isso. Aliás, ele deveria vir a público e dizer se ele realmente é maçom ou não, já que ele fala de tantas religiões, fala de tantas incorporações, fala de tantas outras pessoas. Eu nunca vi ele falando a respeito da maçonaria. Então é uma coisa que ainda permanece em segredo. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, dê o seu ok. Foi uma série de vídeos, foram 4 vídeos, né?
Então, se você não acompanhou, vá lá e assista a série inteira. 4 vídeos, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Se você quiser nos enviar também sua pergunta, sua dúvida, entre em contato conosco através do e-mail, que é alfredopefilho@me.com, e também através do WhatsApp, que é o 21 980 19 60 17. Forte abraço, vamos em frente.